Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Farmacêutico que Pensa. Hoje estamos aqui para falar de história. Vamos falar sobre a história do Brasil, gente. Olha eu aqui. Pessoal, então, fica com a gente aí. Se você tem muita curiosidade de saber a história da farmácia, talvez você já tenha escutado, tenha aprendido aí no seu curso, mas vamos falar com mais detalhes aqui hoje. Então, preparei uma super aula para vocês sobre a história da farmácia aqui no Brasil, tá bom? Então, vou focar em pontos históricos, momentos importantes, tá? E que impactaram na nossa profissão. Então, a aula de hoje é um pouquinho mais longa, tá bom? Se você acompanhou a história da farmácia no mundo como um todo, tá? Que eu publiquei aí uma aula. Então, estou vindo aqui para fazer essa aula focada no nosso país. Beleza, gente? Então, vamos lá. Se você gosta aí do tema, você aí que é um farma apaixonado, já deixa o seu like aqui, manda esse vídeo aí para os seus amigos, tá bom? E bora lá! Então, gente, vamos falar dessa maravilhosa história da nossa profissão aqui no nosso país. O que a gente vai falar? Então, olha só, gente, vou falar aí do período pré-colonial, tá? E, bem aí nos primórdios do descobrimento do Brasil. Vamos falar de um período aí missionário, tá bom? Os missionários no Brasil teve uma importância muito grande para a profissão farmacêutica. Vamos falar do surgimento das boticas, tá? Como que surgiu as boticas aqui no Brasil. Vamos falar da primeira regulamentação da profissão. Olha só, a profissão no Brasil foi regulamentada apenas em 1744, tá? Surgimento das primeiras faculdades, primeiras universidades aqui no Brasil, tudo bem? E do primeiro curso de farmácia independente, tá? Lá em 1839. Aí nós também vamos falar da grande transição que a profissão sofreu, principalmente pós-Segunda Guerra, né, gente? O mundo como um todo. E vamos falar do modelo de formação da profissão farmacêutica no Brasil, até para os dias atuais, os dias de hoje, tá bom? Então vamos lá, gente. Bora lá. Galera, então, o primeiro capítulo da história da farmácia aqui no nosso país, né, claro, não deixaria de passar pelo tempo aí, pela época do descobrimento do Brasil em 1500, tá? Então, como todos sabem, não é? Os portugueses chegaram aqui no Brasil para instalar a colônia portuguesa, não é? Neste primeiro momento, gente, o primeiro contato, não havia estrutura nenhuma aqui, né? Essa estrutura foi ao longo dos anos, e a farmácia aqui, nesta época, se encarregava basicamente de medicina indígena, né? Os povos indígenas no nosso país, né, várias tribos e tudo mais, que detinham, né, o conhecimento medicinal através da natureza, não é? Então, a vegetação, né, brasileira, o nosso bioma, eram dominados aí pelos indígenas que tinham um vasto conhecimento, né, de usos medicinais, né, dessas plantas. Isso é tão verdade, né, que isso impactou certamente na saúde, na farmácia da história do Brasil como um todo, né? O conhecimento de plantas medicinais dos indígenas é muito difundido, né? Muito comum as pessoas associarem os indígenas ao conhecimento profundo aí da natureza nativa. Então, o contato que a gente tinha com farmácia mesmo era dessa forma, nesse primeiro momento. E aí, então, deu início ao período pré-colonial do Brasil, né? Então, esse tempo de descobrimento, o período pré-colonial durou de 1530 a 1822, né? Vastos anos aí neste período. Então, esse período pré-colonial, pessoal, um período bem rudimentar aqui na história do Brasil. Pouca estrutura, né? Os portugueses ainda estavam conhecendo o território, ainda estavam explorando, emancipando, né? Com os bandeirantes aí que foram desbravando o Brasil interior adentro, não é? Então, não tínhamos muitas estruturas aqui na colônia,
né? Mas eu quero destacar aqui um dos primeiros acontecimentos aí no Brasil, né? Quero destacar, gente, que nesta época, nesse período pré-colonial, né, nós tivemos aí o primeiro boticário presente aqui no Brasil, tá? Então, ele se chamava Diogo Castro, tá? Este boticário, ele veio de Portugal, né? Então, ele era português e veio para cá, né, trazido aí pelo governador Tomé de Souza. Porque até então, gente, não tinha ninguém com esse conhecimento, né, de boticário aqui no Brasil, não é mesmo? E, né, sabia-se já que era importante, né, ter um atendimento de saúde aqui na colônia. Então, o governador, na época, Tomé de Souza, resolveu trazer um boticário aqui para o Brasil, não é? Porque, gente, nessa época ainda era muito a escassez de medicamentos aqui na colônia, tá? Fora o conhecimento aí indígena, o conhecimento de medicamentos, né, oriundos, né, da evolução da farmácia no mundo, né, chegava aqui no Brasil de forma bem rudimentar. Chegava, gente, através de navios que passavam aqui, né? Navios que traziam trabalhadores para cá, navios que traziam gente que vinha aqui para o Brasil, né? Para passear mesmo, para fazer turismo, tá? Então, outros navios que passavam aqui na costa e que faziam uma pausa aqui na colônia, nesses navios, gente, muitas das vezes, entre eles, estava embarcado a figura do cirurgião barbeiro, né? Olha o nome engraçado, né? Mas quem que era o cirurgião barbeiro? Gente, cirurgião barbeiro é uma das profissões mais comuns na área médica durante a Idade Média na Europa, né? E isso emancipou até o período da expansão marítima. Ainda existia muito cirurgião barbeiro. E ele era um profissional antigo ali, um profissional de saúde antigo. Então ele cuidava das pessoas, né? Cortava cabelo, né? Fazia barba, né? Cuidava da higiene e da saúde da população. Então alguns navios, né? Alguns cruzeiros aí contavam com este profissional, tá? E o cirurgião barbeiro ele andava, né? Com a sua botica, tá? Então, o que é botica, gente? A botica, aqui na época, o nome botica, posteriormente, que a gente vai falar, veio deste objeto, tá? A botica, gente, nada mais era do que uma maleta, né? Uma maleta que dentro dela continham vários medicamentos e insumos de saúde, tá? Na época. Então, às vezes, a população aqui na colônia só tinha acesso a esses medicamentos quando parava um navio desse, que tinha um cirurgião barbeiro, ou que um navio que vinha com botica, né? E aí eles vendiam aqui na colônia, né? Eles faziam esse comércio bem rudimentar aqui na colônia. Então chegava, né, através dessas maletas que eram chamadas de boticas, né? Então elas não eram, né, muito grandes, mas umas eram um pouco mais sofisticadas que as outras, traziam aí vários insumos de medicamentos. Então, era desta maneira que o acesso ao medicamento era feito aqui no Brasil nesta época, né? Então, bem rudimentar mesmo. E aí, gente, nesse período pré-colonial, não é? Então, era muito devagar, né, esse acesso ao medicamento, né? Veio um boticário para cá e começou aqui, né, a tentar organizar ali um estoque de insumos, de medicamentos aqui na colônia, mas era ainda muito devagar. Então, depois desse tempo, veio o período dos jesuítas, né? Talvez você já tenha ouvido falar dos jesuítas, mas quem eram eles? Os jesuítas eram uma ordem missionária religiosa, né? Onde padres vinham aqui para o Brasil para o propósito da evangelização, não é? Então, catequização de índios, né? Então, era feito esse trabalho missionário aqui no Brasil, através dos jesuítas, que era uma ordem religiosa, né? Criada em 1534 pelo padre Inácio de Loyola, e que foi reconhecida depois pela Igreja Católica, especificamente pelo Papa Paulo III, tá?
Então, esse trabalho missionário teve uma grande importância aqui no Brasil, né? Mas o que tem a ver, né, gente? Você deve estar pensando aí, o que tem a ver os jesuítas com a farmácia, né? Gente, tem tudo a ver. Olha só o trabalho que esses jesuítas tinham aqui no Brasil, né? Então eles tinham esse trabalho missionário. Então esse trabalho era além do próprio evangelizar, né, religiosamente, né? Vamos dizer assim, pregar, né? Era um trabalho onde eles faziam produção de alimentos aqui, tinham fazendas, né, que os jesuítas fundavam e criavam e produziam alimentos, né? Eles promoviam estudo e educação, tá? Nas pequenas cidades, nos pequenos vilarejos, e também eles promoviam a saúde, tá? Então os jesuítas, eles levavam essa promoção de saúde, eles traziam, né, insumos vindos da Europa. Depois, com o tempo, eles começaram aqui mesmo no Brasil, começaram a fabricar, gente, começaram a fabricar insumos aqui, medicamentos mais simples aqui no Brasil. E com essa emancipação da colônia, né, gente, esse avanço para o interior do Brasil, os jesuítas, eles iam mesmo, né? Eles iam floresta adentro, eles iam, né, fundando vilas e tudo mais, e sempre tendo esse foco de trabalho missionário, né? Produzindo alimento, promovendo educação e promovendo saúde, tá bom? Opa! Voltou aqui, gente. Foi mal. E aí, galera, estão acompanhando? Tá gostando? Então, assim, o propósito aqui é uma aula um pouco mais detalhada sobre este assunto, tá? E aí, gente, só para a gente complementar aqui, ó. Então, olha aí, ó. Um dos grandes jesuítas, né, que a gente tem aí na história do Brasil é o padre José de Anchieta, né? O padre José de Anchieta ele era um dos líderes aí desse trabalho missionário. E ele chegou a relatar, né, ao segundo superior-geral da Companhia de Jesus, na época, em uma carta no ano de 1565, o seguinte, olha só o que ele escreveu em relação à farmácia, né? Referindo-se a São Vicente, a importância que tinham as boticas dos colégios para as comunidades em que estavam instaladas. É gente miserável, narrava o irmão, que em semelhantes enfermidades nem sabem, nem têm com o que se curem. Assim todos recorrem a nós, demandando ajuda, e é necessário socorrê-los, não só com as medicinas. Então, olha só, o padre José de Anchieta aqui, ele relatou a importância do trabalho das boticas que eram promovidas pelos jesuítas, a importância do acesso ao medicamento, do acesso à cura da população. Então era a população miserável mesmo, população que não tinha nenhum recurso, né? Então eles fizeram este trabalho e que foi grande a importância aí do acesso à saúde na época do Brasil. E aí, gente, com esse crescimento, com o passar dos anos, né, não só os jesuítas começaram a ter boticas, né? Além dos jesuítas, outras pessoas, né, pequenos comerciantes começavam a se instalar na colônia do Brasil. Então, padarias, sapatarias, né, alfaiates, profissões da época, além deles venderem ali, né, o produto deles, eles tinham uma botica dentro do seu comércio e eles vendiam também medicamentos. Olha só, então vendia medicamento em padaria, sapataria, alfaiataria, né? Então era comum na barbearia também, né, vendiam medicamentos. Então, não só os jesuítas, mas dentro da área comercial aqui do Brasil Colônia, tinha já esse comércio. Então, qualquer pessoa que tinha um comércio poderia, né, ter uma botica ali e vender alguns medicamentos. Então, olha só, o acesso aqui aos medicamentos foi aumentado, né? Foi facilitado. Mas, claro, né, gente? Sem nenhum conhecimento técnico, sem nenhum conhecimento de segurança mais profundo, né? Então, era uma coisa muito geralzona, né? Que se a gente for parar para pensar como é hoje, né? É até inacreditável, não é mesmo, gente?
E aí então, galera, nesse período ainda no período pré-colonial, né, em meados de 1730, aqui no Brasil, a profissão de boticário foi regulamentada, tá? Então, a partir de 1730, boticários começaram a vir aqui para o Brasil, né? Ou pessoas que eram daqui do Brasil iam, né, e se formavam na Universidade de Coimbra, lá em Portugal. Então, pessoas aqui no Brasil que queriam ser boticárias iam para Coimbra, né, que é uma das universidades antiguíssimas, né, a Universidade de Coimbra, né, maravilhosa, muito bonita, tá aí a imagem da universidade para vocês verem. Eles iam para lá e recebiam uma formação, né? Só que era uma formação, gente, muito rasa, né? É uma formação ainda muito simples, muito irrisória. Mas essas pessoas iam para lá e voltavam aqui como boticários, né? Ou até mesmo os boticários vinham, né, de Portugal para trabalhar aqui no Brasil. E aí gerava concorrência, não é mesmo? Então, os boticários, inicialmente, eles concorriam com os padeiros, né, com os sapateiros, era desse jeito, gente. Então, né, só que agora a gente começou a ter a imagem, né, da botica específica, ou seja, um local onde vendia só medicamentos, entendeu? Então, olha só que legal, galera. O nome botica, como eu disse, vem lá das maletinhas, né, que vinham para cá. Esse nome, né, continuou sendo usado e agora botica começou a ser relacionado a um local, né, a um estabelecimento, tá bom? Então, aproximando um pouco mais o que é a farmácia nos dias de hoje, a drogaria, por exemplo, tá? Então, quem trabalhava nas boticas eram os boticários, tá? Mas era um estudo ainda muito simples, sem muito aprofundamento. Em 1744, o exercício da profissão de boticário passou a ser fiscalizada. Então, olha só, que interessante, né, gente? 15, aproximadamente 15 anos depois, começaram a fiscalizar esses estabelecimentos. Então, começou a ter uma exigência. Olha, será que esse estabelecimento está limpo, está higienizado, né? O pessoal está fazendo o trabalho direitinho, né? Está tendo uma segurança ali. Então começou a ter essa fiscalização e começou então a regulamentar mais essa profissão de boticário, né? Então o boticário agora ele passou, né? O governo em si começou a se preocupar mais com a qualidade e começou a associar, né? Que saúde, né, gente, precisa de um trabalho de segurança, né? Um serviço de segurança de qualidade. Então, gente, nesta época, né, no final de 1700, meados de 1700, a profissão, o acesso ao medicamento era dessa forma, através das boticas, tinha os boticários, mas tinha os outros que também trabalhavam, né? E era dessa maneira. Só que a formação era feita em Portugal e nem se exigia muito ainda. E como que surgiu, né, o ensino de farmácia em terras brasileiras? Né? Então, como que começou a ter, né, uma faculdade, uma universidade aqui no Brasil? Então, olha aí, a primeira faculdade que ofertou um curso de farmácia, né, foi a faculdade aí no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, né, em 1809. Foi criada a primeira escola de medicina, né, inicialmente, a qual tinha uma cadeira voltada para a farmácia. Então, em 1809, fundaram o primeiro curso de medicina no Brasil, né, lá no Rio de Janeiro, e dentro do curso tinha algumas cadeiras, algumas vagas voltadas para ensino de farmácia, entendeu? Então, a pessoa, né, começava o curso, né, fazia o curso de medicina e tudo, e chegando ao fim do curso aproximadamente, a pessoa decidisse se ela iria ser médica ou se ela iria ser boticária, tá? Então era assim desta época, né? Era muito simples ainda. Mas tá em imagem da Universidade do Rio de Janeiro, né, da faculdade, começou o pessoal a se formar aqui mesmo no Brasil. Em 1832 foi criado então o primeiro curso de farmácia no Rio de Janeiro. Porém, esse curso
ainda era unificado com a medicina. Então, ainda estava ali junto, mas agora tinha assim, olha, nós temos um curso para farmácia e outro para medicina, mas é tudo ali junto, entendeu? No mesmo local, os mesmos professores e tudo mais. E aí, no mesmo ano, em 1832, também foi criado um curso farmacêutico anexo ao curso de medicina na Faculdade da Bahia. Então foi que, né, a Bahia, Salvador, era uma das principais cidades, né, do Brasil nesta época. E aí criou-se uma faculdade de medicina lá também em Salvador e anexada à faculdade tinha um curso de farmacêutico, né, ali na época, curso de boticário. E, né, o primeiro boticário formado aí nessa faculdade lá na Bahia chamava-se José Firmino de Araújo, né, um nome histórico, foi o primeiro boticário formado por lá. Só, gente, que apenas em 1839, né, no final da década aí, que foi fundada a primeira escola de farmácia totalmente independente. Primeira escola de farmácia independente da América Latina, tá? Que é a Escola de Farmácia de Ouro Preto, tá? Tá aí na imagem aí, a imagem do prédio da escola na época, olha só aí, que uma foto muito legal, né? Muito interessante. Então, Ouro Preto também, né, galera? Uma das cidades extremamente importantes aí para a história do Brasil, né? Nessa época, Vila Rica, né? Uma cidade importantíssima para a época do Brasil, recebeu a primeira escola de farmácia independente. Então, não era anexa à medicina e tudo, era uma escola própria, voltada para formar boticários, né? Farmacêuticos lá. E hoje, né, essa escola existe ainda, né? Só que hoje ela faz parte da UFOP, né, que é a Universidade Federal de Ouro Preto. Né? A UFOP tem um curso de farmácia lá bem antigo também e que continuou, né? A UFOP foi emancipada dessa escola de farmácia. E a escola tem quase 200 anos de existência, né? Quase 200 anos. Impressionante, né, gente? Muito, muito legal, né? Aí outra imagem, olha só, da Escola de Farmácia de Ouro Preto aí, ó, fundada no dia 4 de abril de 1839. É mais uma foto aí muito emblemática, né? E uma foto mais atual do prédio da Escola de Farmácia, que ainda existe, tá lá bonitão, né? Esse prédio azul aí, ó, lá em Ouro Preto. Só que hoje ele não recebe mais alunos, tá bom? Hoje ele virou um museu de farmácia, tá? Um museu da Escola de Farmácia, muito legal, gente, muito interessante. Quem tiver a oportunidade de visitar Ouro Preto, vá a este museu, tá? Eu visitei, eu tenho até algumas fotos, tá? Deste museu, poderia ter colocado aqui para vocês, tá bom? Agora que eu me lembrei aqui, tá joia? Mas se você for no Instagram do Farmacêutico que Pensa, você vai achar lá as fotos, beleza? Então, pode aí, o museu ele é aberto ao público, tá bom? O horário especificamente eu não sei falar, mas se você tiver Ouro Preto, vale a pena uma visita aí. Você vai ver lá fotos de turmas, a história da farmácia é contada aí também nesse museu. Você vai ver utensílios, vidrarias, frascos da época, muito bacana, gente, muito legal. E outros cursos, né, galera? Falando também de cursos de farmácia, que também depois, né, dessas três faculdades, né, a do Rio, a de Salvador e mais importante aí a de Ouro Preto, né? Em 1897 também foi criada a Escola Livre de Farmácia e Química em Porto Alegre, tá? No Rio Grande do Sul. No ano seguinte foi criada a Escola Livre de Farmácia no estado de São Paulo, tá? E no início do século XX, né, nas regiões Norte e Nordeste, também foram criadas escolas de farmácia de Pernambuco e a Escola de Farmácia do Pará. Então, nessa década, né, de 1800 para frente, foi a grande emancipação dos estudos e do ensino farmacêutico aqui no Brasil, tá? Também, gente, o curso, apesar que era ofertado aqui no Brasil, ainda era um curso rudimentar, longe ainda
de ser como é hoje, tá? O curso ele tinha um rendimento aí de cerca de 2 anos, tá? De 2 a 3 anos aí. Era um curso, se a gente for olhar hoje, é como se fosse uma especialização, né? Por assim dizer. Em 1930, por exemplo, ó, no Brasil já tinham quase 20 mil matrículas em farmácia. Então, o Brasil, em 1930, estava formando mais de quase 20 mil farmacêuticos. Né? Muito legal aí. Ah, é uma imagem, olha só, essa imagem aí é de uma turma, das primeiras turmas aí da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG, tá? Curso de farmácia da UFMG, que também é um curso bem antigo aqui na região, beleza? Imagem legal aí. Essa imagem aí mostra um diploma, gente, de farmacêutico, tá? Então, olha aí, datado de 1868, que era um período ainda imperial aí de Dom Pedro II, né? Então, olha só que bacana, né? Foi emitido aí pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, né? Como eu disse, lá o curso era unificado, né? E o diploma foi concedido ao farmacolando Luiz Nicolau Masson. Então, muito legal aí, mais uma imagem aí do tempo aí da época do Império do Brasil, tá bom? Aqui mais uma imagem, ó, farmácia Nossa Senhora do Carmo, tá? Uma farmácia que era do estado de Minas Gerais, né? E a foto aí de 1903, olha só que interessante. E olha só que legal, né? Nessa época aqui, gente, né, nos anos 1900, passou-se a se chamar farmácia, tá bom? Então, só que ó, farmácia com PH ainda, né? Muito, muito legal, né? Eu acho que eles deviam usar farmácia com PH até hoje, tá? Eu acho muito mais bonito a grafia, não sei vocês. Eu acho mais sofisticado, né, o nome. Farmácia com PH. Então, galera, agora é importante a gente falar, depois desse período, né, que as primeiras universidades aqui e tudo mais, chegando aí no ano de 1900, a gente teve aí esse reconhecimento, né, do boticário a ter o nome aí de farmacêutico, tá? Então, já aí nas primeiras décadas do século XX, a profissão começou a se aprofundar, tá? Do boticário, né? Aquele boticário de conhecimento mais prático, né? De formação rasa, tá bom? Começou a dar lugar ao farmacêutico, que era um profissional já mais gabaritado e mais técnico, que inclusive o farmacêutico começou a atuar em outros setores, né, da sociedade, não só ali dentro de uma botica, né, de uma farmácia com PH, mas em outros setores, como hospitais, né, como laboratórios, que eu vou falar mais à frente, tudo bem? Então, muito legal aí. E essa transição, né, que deu início aí no século XX, ela foi impactada fortemente, né, pelas guerras mundiais, né, que a humanidade sofreu. Então, não só a farmácia, mas como a sociedade como um todo, ela foi impactada pelas guerras mundiais, né? Então, esse processo aí durou até a Segunda Guerra Mundial, em 1945, né? Um outro ponto importante também para a história da farmácia do mundo e do Brasil foi a descoberta dos antibióticos em 1921, né, pelo Fleming. Galera, os antibióticos foram importantíssimos para a melhora da qualidade de vida da humanidade como um todo, tá? Os antibióticos, galera, ele que nos ajudou a ter uma expectativa de vida maior, ao ser humano viver mais. Porque pensa só, gente, na época, antes da existência do antibiótico, se a pessoa desse um furúnculo, a pessoa morria, né? Uma gastroenterite, uma infecção intestinal, a pessoa ia a óbito, né? Então, os antibióticos foram fundamentais também para a saúde, para a humanidade e para a evolução da farmácia, né? E também porque nessa época, países que estavam em guerra, gente, né, investiram muito em pesquisa e investiram muito em desenvolvimento de medicamentos, tá? Então, porque era importante, né, gente, manter, né, as forças, as tropas saudáveis, né? Então, no campo de batalha ali, doenças apareciam, doenças surgiam,
Isso é tão verdade que a gripe espanhola ela se transformou em pandemia por causa das guerras, não é mesmo? Então, os soldados, os exércitos aí que se locomoviam, né? Foi aí e era um aglomerado, né? Foi um dos grandes responsáveis aí por espalhar aí a gripe espanhola no mundo na época. Então, esses países, que eram as maiores potências, investiram em pesquisa para desenvolver medicamentos. E, de alguma maneira ou outra, isso sim trouxe benefícios, tá? Trouxe aí benefícios para a sociedade, né? Como, por exemplo, né, a criação aí da morfina, né? Então, olha só que legal aí. Então, através, né, da planta, da papoula, foi tirado e extraído a morfina, né, um medicamento aí para dor, né, um analgésico extremamente potente, né? E até hoje a morfina aí é considerado um medicamento para dor extremamente potente, tá bom? Então a morfina aí foi descoberta nessa época também. Aí uma imagem, galera, olha só, uma imagem aí dos equipamentos, né, de guerra, dos soldados, né, do médico ali que acompanhava a tropa, e eles levavam, né, medicamentos dessa maneira aí, ó. Tá vendo? Nas suas maletinhas, né, nas suas mochilas, porque era muito importante manter a tropa saudável ali, né? Por exemplo, como é que eles iam tratar lá um soldado ferido, né, que perdeu o braço numa bomba, numa mina? Então, era importante que desenvolvessem conhecimento de medicamentos. E olha só aí, ó, uma indicação aí para leitura, tá? O Farmacêutico de Auschwitz, tá? Não sei se essa é a pronúncia, tá bom? Mas esse livro é legal porque ele fala da história de como, tá, as gigantes indústrias farmacêuticas alemãs, né, que apoiaram o regime nazista na época, fizeram fortuna com as câmeras de gases e usaram cobaias nos campos de concentração para desenvolver medicamentos, tá, gente? Então, essas pesquisas aí de grandes indústrias farmacêuticas alemãs passaram pela Segunda Grande Guerra, né, pelo nazismo aí. Então você já deve ter ouvido falar, né, de câmeras de gases usadas na Segunda Guerra. Usaram, né, gente, pessoas, usaram seres humanos aí para promover pesquisas de medicamentos, pesquisas na área da saúde, tá? Então uma história aí muito triste, né, mas que misturou aí saúde, política, né, social, que envolveu aí a Segunda Grande Guerra. Aqui uma imagem aí ó, interessante, olha só que legal. Uma imagem aí de marketing, né? De merchandising aí, de produtos farmacêuticos, né? O xarope São João aí, ó, é o melhor para tosse, né? Bom, bronquites e constipação, né? Então, é muito legal aí essas artes, né? Essas artes clássicas, eu acho muito bonito, né? Como era feita aí o marketing, a propaganda nos jornais e revistas da época. Gente, tá me acompanhando aí? Legal? Depois de falar desse contexto mundial que impactou o Brasil, né? Após essa Segunda Grande Guerra, nós tivemos a industrialização aqui no Brasil, né? Então, o Brasil passou a ser industrializado aqui. Então, começou a ter o surgimento das indústrias, galera, o surgimento das fábricas, né? Que foi emancipado aí dos acontecimentos da Inglaterra, Revolução Industrial, né, na Europa, e depois de muito tempo, né, depois de demorar bem, a industrialização foi chegando aqui no Brasil. O Brasil deixou de ser, né, um país ali de produção manufaturada, bem rudimentar, para começar a ser um país com indústrias, tá? Então, nesse período pós-guerra, galera, bem ali mesmo, 1945 e tudo, o Brasil já era um grande produtor de café, não é? As lavouras de café, até hoje o Brasil se destaca, não é mesmo? E a produção de café, galera, aqui no Brasil, trouxe muitos imigrantes, teve um fluxo muito grande de imigrantes de outros países, italianos, alemães, né, até japoneses, que vieram para o Brasil em busca de trabalho, tá? Em busca de mão de obra.
E essa grande emancipação, principalmente aqui na região sudeste, gerou uma aglomeração urbana muito grande, né? E essa aglomeração urbana, né, com vários imigrantes aqui, o que vocês acham? Acabaram trazendo problemas de saúde pública, né? Vieram problemas de doenças transmissíveis, né? Saneamento básico rudimentar, e a gente sabe, né, que sem o saneamento básico, doenças infecciosas, doenças parasitárias são mais comuns, né? E isso fez com que o governo brasileiro fosse o maior incentivador da industrialização aqui no Brasil, mais voltado para a saúde, tá? Industrialização em saúde. Então, como eu disse, o conceito de indústria já estava acontecendo aqui no Brasil, né? Então, viu-se aí a importância, né, de melhorar a saúde da população na época. Então, olha aí a imagem, mais ou menos, para vocês verem aí, né, onde a região de maiores produtores de café. Tá? Então, Minas Gerais, São Paulo, né, Rio ali, essa região foi uma região onde teve essa grande imigração. Tá bom? Então, gente, incentivada pelo governo, tá? Pelo governo brasileiro aqui na época, pelos institutos, pelo Butantan, né? Com apoio aí, o governo incentivou, né? Que a área privada, né? Pudesse criar aí as indústrias, tá? Então tivemos aí o surgimento da indústria farmacêutica no Brasil. Também, né, gente, de forma devagar, né? Começaram a produzir pequenos insumos aqui no Brasil mesmo, né, de forma industrial. E aí, né, como começou a vir esta demanda de indústria aqui no Brasil, indústria farmacêutica, engateando, né, quem que conhecia de medicamentos, né, nessa época, que já era um profissional mais técnico, né, mais apurado, tinha uma formação mais sólida já nesta época, que a gente viu nessa transição, no início aí de 1900. O farmacêutico. Exatamente, o farmacêutico, que às vezes até em muitos lugares ainda era chamado de boticário, tá? Nessa época, era o profissional que conhecia de fazer medicamentos, que eram feitos, né, gente, de forma totalmente manual, tá? De forma totalmente magistral. E aí, né, o farmacêutico foi para a indústria, né? Então, o farmacêutico indo para a indústria, esse processo também fez o que, galera? Impactou diretamente na formação do profissional. Impactou diretamente na grade do curso de farmácia já nessa época. Então, né, após aí a Segunda Guerra, 1950, 1960, exigiu aí uma formação do farmacêutico e ela em duas grandes áreas, que era a área do farmacêutico industrial e do farmacêutico bioquímico, tá? Como eu falei com vocês, o farmacêutico nessa época já estava galgando outros setores, né? Então, a indústria, a parte de laboratório, hospital, bromatologia já era falado nesta época, tá ok? Então, mas precisamente o curso de farmácia, né? Pessoas faziam um curso, chegava aí nos últimos anos, o estudante ele definia para onde ele ia fazer, né? Se ele ia fazer especialização na área industrial ou na área bioquímica, tá bom? E, gente, este modelo, ele durou até pouco tempo, tá? Talvez você que esteja aqui assistindo a aula hoje, talvez o seu curso, a sua grade na época que você formou, seguiu este modelo, tá? Que durou até o final da década de 90, tá bom? E, né, neste tempo, né, o farmacêutico continuou galgando áreas de atuação e modernizando ainda mais a sua formação, tá bom? E galera, o que houve com o farmacêutico nesta época? Como ele era um profissional que tinha conhecimento de medicamentos, ele foi para a indústria, né? Ou boas ofertas, boas propostas, ele foi para lá. E quem que ficou na farmácia? Ninguém, né? Qualquer pessoa. O que estava lá ficou nas farmácias, né? E aí a gente teve essa grande situação, né? Onde
que pessoas que não tinham formação de boticário, de farmacêutico, tinha aí a propriedade de ter a farmácia. E o farmacêutico ele ficou muito sumido, né? Da sua área de origem, né? Que é a área da botica, né? Da farmácia, com o PH, né? Que tinha contato diretamente com a população. Porque, galera, nessa época, né, o farmacêutico ele tinha uma importância, assim, ainda tem, claro, mas uma importância ainda mais em evidência na sociedade. Nessa época, nesses vilarejos, né, nessa cidade de interior, na cidade, o importante ele era o padre, o prefeito, o médico e o farmacêutico. Uma importância muito grande ali na sociedade nessa época. Então a gente teve essa transição, né? O farmacêutico acabou abandonando aí os setores de drogaria. Outro ponto importante que a gente tem que falar também, tá? O surgimento da Anvisa, galera. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi fundada somente no final da década de 90. Galera, 1999. Quando eu paro para ver isso, cara, eu falei, gente, é inacreditável, né? Que a Anvisa só tem 22 anos, né? Um órgão importante de fiscalização, de garantia da qualidade da saúde como um todo, né, galera? Foi criado em 22 anos. É muito pouco tempo. Então, né, imagina o que era antes da Anvisa. Se hoje ainda tem coisa que a gente precisa melhorar, imagine como era antes, né? Então, a agência hoje ela exerce controle sanitário de todos os produtos e serviços, tá? Que é submetidos à vigilância sanitária, como medicamentos, passa por lá, alimentos, cosméticos, saneantes, derivados de tabaco, produtos médicos, sangue, hemoderivados e serviços de saúde. Então a Anvisa é o órgão regulador, né? Então através da Anvisa existe registro, né, de princípio ativo aqui no Brasil, né? Através da Anvisa foram criadas leis, né, que regem aí normativas, portarias, RDCs, né, focados aí para o controle sanitário, o controle da saúde da população como um todo. Órgão importantíssimo e que a gente precisa valorizar mais, né, gente? Que a gente precisa fazer propaganda, né, que precisa evoluir ainda, tá? Que precisa ter mais autoridade ainda aqui no Brasil, tá? Mas a Anvisa é importante a gente falar, né? Porque impacta na nossa profissão farmacêutica, né? Então, portarias aí de dispensação de medicamentos, né? Boas práticas farmacêuticas, né? A estrutura de uma farmácia, né? Como a farmácia deve funcionar, tudo isso é regulamentado hoje pela Anvisa, tá bom? Uma outra lei também, gente, importantíssima, que impactou na nossa profissão, é a Lei 9.787, que é a criação dos medicamentos genéricos. Galera, os genéricos teve no Brasil uma importância brutal, né? Principalmente em relação ao acesso ao medicamento, né? Gente, até a década de 90, galera, ainda boa parte da população, tá? Mais de 40% da população não tinha acesso livre a medicamentos, para vocês terem ideia. Então a população mais carente, mais pobre, galera, não tinha condição de comprar medicamento assim, né? Porque os medicamentos antes dos genéricos, eles eram, né, somente medicamentos de marca, né, dos detentores do laboratório, e existia muito um cartel em relação ao preço e oferta, tá? Com a criação dos medicamentos genéricos, os medicamentos e o acesso ficou muito mais barato e com isso muito mais acessível. E os medicamentos genéricos facilitaram que a população tivesse acesso a eles. O consumo de medicamentos aumentou no Brasil e, consequentemente, o número de farmácias aumentou e tem aumentado até hoje, né? A venda de medicamentos genéricos, acho que se eu não me engano, agora em 2018, pela primeira vez, passou, né, em número de vendas os medicamentos referências e similares. Então, o genérico hoje é cargo-chefe, galera. E graças a ele, né, garantiu aí a emancipação de farmácias e drogarias. Legal? E o farmacêutico, né? A profissão, gente, né, já no final aí da década de 90, né, início aí dos anos 2000,
A grade farmacêutica passou por outra reformulação, tá? Então, esse modelo, né, do farmacêutico industrial ou bioquímico, né, que a pessoa se formava ali, ia para esses dois setores, deixou de existir. Esse modelo durou até 2002, tá bom? Pois no ano seguinte, em 2003, os cursos de farmácia no Brasil passaram a ser generalistas, tá? A pessoa fala, eu sou farmacêutico generalista, né? O que é isso? Agora, o farmacêutico ele não tinha mais essa opção. Ah, vou fazer formação industrial, vou fazer formação bioquímica. Não. O farmacêutico, né, na sua graduação, o estudante, ele via todas as áreas, né? Ele via tudo, ele vê, né, até hoje tudo, porque esse modelo generalista ele é vigente até hoje, até 2021, tá? Então, agora o farmacêutico ele aprende tudo, tá? Todas essas áreas e aí ele decide qual área ele vai seguir, né? Qual área ele vai se especializar, tá bom? Só, gente, que essa transição, né, ela não foi assim, até 2002, 2003, não. Ela foi lenta, né? Ela continuou lenta. Então, até o final aí da década de 2009, ainda tinham cursos que tinham um modelo antigo, né? Ou indústria ou bioquímica, tá bom? E o curso generalista, até hoje, ele passa por essa reformulação, né, galera? Ele passa por essa mudança, por essa aplicação de grade, e a gente vai ter isso, turma, até futuramente. Por quê? Porque a grade, né, a formação do farmacêutico, ela também é impactada de acordo com o mercado de trabalho, de acordo, né, com a estrutura de saúde da sociedade, entendeu? Né? Isso é tão verdade que hoje o farmacêutico clínico, né, tem ganhado destaque, né? O farmacêutico esteta, né, na área de estética. Então, por quê? Demandas têm surgido na sociedade. E nós, farmacêuticos, somos profissionais híbridos, né, preparados aí para assumir essas responsabilidades. Hoje, galera, o curso de farmácia é um curso aí com áreas de especialização em mais de 73 áreas que o farmacêutico pode atuar. Então, hoje, o curso de farmácia é um curso muito amplo, tá? O farmacêutico emancipou de vez, tá ok? E precisa emancipar mais, tá? Eu falei 73, mas também, né, tem gente que fala 72. Então, entre 72 e 73 áreas de atuação. E é uma profissão amplamente difundida no mercado e está presente durante toda a cadeia da assistência farmacêutica. Galera, hoje o farmacêutico é um profissional de maior destaque. Hoje o farmacêutico ele está no início da cadeia de produção até o produto final, até, né, quando o medicamento vai ser dispensado ao cliente, ao paciente. Então, desde lá da matéria-prima até a dispensação, nós farmacêuticos estamos envolvidos, garantindo aí o acesso à assistência farmacêutica para a sociedade. Não é mesmo, gente? Então, visando aí promover saúde, né, tratamento e bem-estar. Galera, o farmacêutico é um profissional de saúde, tá? É um profissional que, na sua essência, ele sempre foi um profissional de saúde, não é mesmo? E que ele sempre foi um profissional de saúde e que, assim, quando veio a área industrial, né, industrialização, ele se perdeu um pouco, tá? Ele se perdeu porque a gente viu que ele abandonou as drogarias e aí não era obrigado, até pouco tempo, tá, gente? Não era obrigado o farmacêutico cumprir horário na farmácia, não tinha fiscalização, e aí gerou vários assinacêuticos. O que é isso? O farmacêutico assinava 2, 3, 5 drogarias, recebia ali um valor risório de cada um, ele juntava aquele montante e só assinava, ele não ia lá, não batia ponto e tudo mais. Né? As farmácias só pegavam a assinatura dele e pronto. Né? Não tinha assistência, não tinha segurança, não tinha promoção de saúde, não tinha nada, não é? Até pouco tempo. Hoje não, né? Hoje o farmacêutico ele tem que estar na drogaria, né? Ele tem que ser um profissional ali que é o chefe da drogaria, né? Que é o gestor técnico da drogaria. Esse perfil tem mudado cada vez mais, né? Nós temos visto redes aí que colocam o farmacêutico como gestor mesmo, né? Concordo que muitas das vezes a gente está acabando assumindo papel de gerência que não é papel de farmacêutico, né, gente?
papel de burocracia, né, e tudo mais, não é nosso papel, não somos profissional de saúde. Mas o farmacêutico ele acabou abraçando aí essa área de gestão também, né? A nossa profissão, para o farmacêutico, sempre se destacou por ser um profissional muito organizado, não é mesmo? Então isso aí rendeu para a gente este perfil, né? Um perfil de gerenciar pessoas também, tá bom? Então hoje o farmacêutico é um profissional aí muito moderno, tá joia? E a gente tem que continuar lutando, gente. Nós temos que continuar lutando aí para a valorização e emancipação na nossa profissão. Então, gente, é isso, tá? Quase uma hora de aula aí, até acabei uns 10 minutos antes que eu previ. Muito obrigado a todos vocês, tá? Obrigado aí vocês que me acompanhou. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá joia? Tentei trazer aí informações novas aí para vocês, informações um pouco mais aprofundadas, tá? Sobre a nossa história, tá? Somos nós, profissionais, que escrevemos a história da farmácia e a gente tem que continuar batalhando por ela. A gente tem que continuar fazendo história. Tá? Se você gostou, deixa o seu like, comenta aí, vamos trocar uma ideia, tá? Me segue lá no Instagram, Farmacêutico que Pensa, vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Talvez eu poste essa aula lá também, vamos ver se o IGTV vai deixar, tá? Mas valeu, gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!